Quando eu digo para vocês que vocês fazem esse canal, é porque realmente vocês são que fazem esse canal. Eu estava aqui sem inspiração nenhuma para gravar, com um monte de tema já proposto e esperando na fila, mas mesmo tendo os temas propostos e a fila de temas para ser gravada, eu não posso gravar isso sem querer gravar, porque aí vai ficar um vídeo bem merda. Então, para não fazer esse tipo de trabalho nas coxas, eu prefiro gravar sempre vídeos que eu realmente queira gravar no momento. E não significa que os temas não são interessantes, ou não são legais, ou eu não vou gostar. Não é isso. É porque simplesmente eu não quero gravar sobre determinados temas naquele momento. E aí eu vasculhando os temas que eu tenho anotado para serem gravados, ver se algum me anima um pouco mais do que o outro. E aí eu esbarrei num tema que eu anotei faz tempo, que já era para eu ter gravado há muito tempo, mas acabou ficando esquecido. Acabei gravando outras coisas que me animaram mais naquele momento. E me chamou um pouco de atenção esse tema. Tanto que fui procurar nas minhas coisas essa revistinha aqui, que é muito antiga. Quem me deu essa revista aqui foi o Henrique Strabelli, que me deu um montão de revista no caso. E aí eu fui procurar essa revista porque queria ver se tinha alguma informação antiga sobre o tema que eu tinha proposto e tinha arquivado para ser gravado. E realmente tinha uma informação que eu queria encontrar aqui, sobre morfologia. Olha só. E aí, por acaso do destino, fui dar uma bisbilhotada também nos comentários do canal, porque eu tinha acabado de lançar um vídeo bacana. E fui ver o que a galera estava falando sobre esse vídeo. Achei um comentário do Bruno, do canal Aqua Meu Hobby. E eu não lembro por que ele disse isso. Não sei se nesse vídeo eu faço algum comentário sobre a Caras Bandeiras. Mas ele comenta justamente algo sobre o que eu estava pesquisando naquele momento. Que eu estava criando um certo interesse em iniciar uma gravação. E aí o comentário do Bruno foi a pá de cal. E foi o que me fez decidir realmente gravar sobre. Me deu um boost, me deu um ânimo para começar a gravação. Valeu, Brunão. O comentário do Brunão foi o seguinte: opa, antes dos acarás disco, eu estudava muito acarás bandeiras. Tem 3 tipos de acarás bandeira selvagem. São eles o Alton, o Leopold e o Scalari. Para diferenciar eles de maneira fácil e rápida, você pode ver a mandíbula, a boca. Boca apontando para cima é o Alton, boca para baixo é o Leopold. E boca centralizada é o Scalari, que são os que temos no Brasil, que reproduzimos todas essas variantes que temos, os marmoratos, black, etc. Descendem do Scalari. E aí eu super agradeci o comentário dele, porque me deu um baita de um ânimo, certo? E por isso eu estou trazendo aqui um complemento para um vídeo antigo, inclusive, que a gente já tem aqui no canal. Ficha completa sobre Pterophyllum scalari é a espécie que a gente mais cultiva em nossos aquários e traz um montão de variação, como vocês podem ver aqui no meu próprio aquário. E aí essas variações normalmente trazem referências aos seus padrões colorimétricos, né? A manchas, a cor, disposição das manchas, enfim, essas são as características principais que trazem diferenciação de variação dessa espécie. Então, teoricamente, eu tenho aqui atrás de mim um montão de Pterophyllum scalari com várias variações. Tenho Pterophyllum scalari marmorato, Pterophyllum scalari full black, Pterophyllum scalari palhaço, dálmata, leopardo, azul. Tem de tudo. Tem assassino, tem ladrão, tem espírito, tem traição, tem evangélico. E assim vai. Um monte de Pterophyllum scalari e suas variações colorimétricas conseguidas e alcançadas através de cruzamento seletivo. O criador pega um peixe que tem determinada característica e cruza com outro peixe que também tem essa determinada característica, muitas vezes fora do comum, do que ele já tem no mercado, e vai valorizando essas características, trazendo elas mais à tona na mistura genética controlada. Ele vai misturando exemplares que ele quer misturar para valorizar essas características. Então, por exemplo, se um peixe nasceu com uma manchinha fora do lugar
ou uma cor diferente em determinada posição do corpo, ele vai separar esse exemplar e pegar um outro exemplar que tem a mesma característica, cruzar e esperar que os descendentes venham com essas características valorizadas, entendeu? É daí que vai surgindo as variações, certo? Mas, teoricamente, eu tenho aqui atrás de mim apenas Pterophyllum scalari. Cara, fica comigo até o final para a gente desenrolar uma ideia sobre a classificação dos pterófilos e ver se você concorda ou discorda de algumas questões aqui. Fala, povo! Rick Gama aqui. O comentário do Brunão, a revistinha do Strabelli e algumas coisas que eu achei pela internet me deixaram com uma pulga atrás da orelha. Uma não, umas 4 ou 5. Bom, como o Bruno do Aquamel Hobby descreveu, a gente tem 3 espécies conhecidas e válidas de Pterophyllum. A gente tem Pterophyllum scalari, que é a mais famosa, Pterophyllum altum, que é bem bonita, imponente e cara pra caramba, e a gente tem a Leopold, que eu não tenho muita vivência para falar a verdade e vi pouquíssimo sobre. E se você for consultar em sites especializados e sérios sobre o assunto, essa vai ser a confirmação, que existem 3 espécies válidas, assim como eu tenho como um guia rápido e prático aqui, sempre que eu preciso de assuntos sobre taxonomia, eu sempre dou uma pesquisada lá no Fishbase. Esse site Fishbase, ele traz aí com uma certa assertividade muitas informações referentes à taxonomia e ajudam a tirar várias dúvidas quando eu preciso aqui gravar alguma coisa para o canal. E lá no Fishbase a gente já consegue identificar que realmente eles caracterizam 3 espécies válidas: Altum, Leopold e Scalar. Aqui também no Fishbase a gente já identifica uma característica bem reveladora sobre o que determina cada espécie, uma das características no caso. Fora aquelas que o Brunão descreveu no comentário, que a gente já vai desenrolar um pouquinho sobre essa ideia aí, tem também as questões de tamanhos, e aí me deixou bem curioso sobre o Pterophyllum Leopold. Curiosidade essa que eu não tinha despertado ainda, que é em relação ao seu tamanho. Eu raramente vejo essa espécie nas tabelas dos fornecedores que eu recebo, mas eu vou prestar mais atenção e, obviamente, eu vou ter que pedir alguns exemplares da próxima vez que aparecer. Até dá para pesquisar aqui. Vamos ver. Bandeira Leopold. Vamos ver se tem algum site vendendo Leopold. Não é caro não. Achei Leopold aqui por R$25. É barato o peixe. Bom, vou prestar mais atenção quando ele estiver na tabela e vou pedir alguns exemplares para dar uma avaliada sobre essa espécie. Parece ser bem interessante por ser caracterizada como a cará-bandeira anão, porque é o menor espécime dentre as espécies válidas, né? A gente tem o maior de todos, que é o Altum, que chega aí a seus 18 centímetros. Aqui eu acho que ele considera de pendúculo caudal até a boca, tá? 18 centímetros. Porque realmente o tamanho maior dele está em relação à abertura da asa, né? Da nadadeira dorsal em relação à nadadeira anal. Essa abertura deixa o peixe bem alto, bem imponente, bem grandão mesmo. É o que tem a maior abertura, inclusive. E o Scalari chega aí a seus 10 centímetros, ok? Mas o que mais caracteriza a diferenciação entre essas espécies, segundo o que é aceito hoje, além das questões genéticas e geográficas, o que eles têm de característica maior é em relação ao comprimento do corpo e formatação da cabeça. A cabeça é o que realmente entrega, ou deveria entregar, o que é um Altum, um Scalari e um Leopold. Como o Bruno bem relatou lá no comentário dele, o Altum tem a boquinha virada para cima, né? Tem aquela boquinha prognatinha, né? Acho que não tão prognata, acho que é prognatinha, com o focinho levantado para cima, bem empinadinho, parece um pug, certo? Essa é uma cara. Vamos usar como referência alguns cachorrinhos para ficar fácil aqui, beleza? Então vamos lá. Pterophyllum altum. Ele parece um pug. O focinho dele é levantado para cima, beleza? Além dele ser o corpo relativamente, proporcionalmente mais curto em relação à sua altura,
Ele é bem alto, o que dá o nome e espécie dele, né? O nome da espécie ser Altum faz justamente referência a isso, porque ele é bem alto, né, em relação ao seu comprimento, e isso determina o que é um Pterophyllum Altum, além da coloração bem marcante, tendo as listras negras bem definidas, e aí existem variações do Pterophyllum Altum, com vários tipos de manchas diferentes, e aí são variações do Altum, beleza? Essa é a espécie Pterophyllum Altum, e aí tem as variações colorimétricas que podem ser por questões de especiação, por separação geográfica ou por cruzamento seletivo mesmo, hoje já no aquarismo. Porém, é uma espécie normalmente coletada, tá? Existem pouquíssimos criadores de Altum. Isso falando proporcionalmente, porque o peixe mais comercializado e mais criado realmente é o Pterophyllum scalari, que é o que mais a gente tem. Por exemplo, a minha espécie que eu tenho em maior quantidade. Na verdade, eu só tenho Pterophyllum scalari aí dentro. Então, o Altum é o pug dos bandeiras. Sendo o Altum o pug dos bandeiras, o Pterophyllum scalari seria como um border collie. Focinho mais centralizado, mais reto, levemente elevado, bem levemente, mas ele, se você levar em comparação os espécimes que vão ser aqui descritos, ele tem um focinho mais centralizado, então vamos chamar ele de border collie, beleza? Ele tem um focinho mais para frente, ele tem o corpo mais proporcional em relação a tamanho e comprimento, certo? E o pendúculo caudal é um pouquinho mais curto, o que deixa ele realmente mais compacto, parece mesmo um losango, é quase um losango, mas ele tem essa característica do focinho mais retinho. E o Leopold, a gente pode comparar ele com um Bull Terrier, que ele tem o focinho mais para baixo, a testa mais alinhada com o focinho, trazendo o focinho mais para baixo. Além disso, o Leopold é menor, tem a abertura da asa bem menorzinha também, deixa ele um peixinho mais compacto, mais pequenininho ali. O pendúculo caudal dele é bem largo, né? Deixa ele com uma harmonia bem interessante, inclusive. Ele não é tão triangular quanto o Scalari. Se você vê a parte de baixo dele, a fatia de baixo do peixe, ela tem uma angulação mais fechada em relação ao centro do corpo, além de ser a menor espécie. E aí, a espécie que eu tanto venho falando aí, que talvez seja diferente, é a tal da Dumerilii. Você não tem mais ela como sendo uma espécie válida, mas ela já existiu. Tanto é que ela já existiu, que ela está aqui, no livretinho. E ela deixou de existir 2 anos, eu acho, antes da publicação oficial desse livretinho aqui. Esse livretinho foi publicado em 88, né? E bem próximo ali de 88, 86, mais ou menos, essa espécie realmente, oficialmente deixou de existir, né? Sendo ela absorvida, né? Caracterizada e absorvida pela Pterophyllum scalari. Então, hoje, a gente enxerga cientificamente o Dumerilii como sendo scalari. Então, deixa de existir o nome Dumerilii e ele passa a fazer parte da espécie Pterophyllum scalari. Momento calma cocada, porque eu percebi que talvez eu fosse causar uma confusão danada na cabeça de alguns especialistas por aí, que estavam curtindo o vídeo até agora e aí já iam me dar aquele dislike merecido. Por quê? Rola uma confusão sobre o termo Dumerilii, beleza? Pela questão a seguinte, acredito que seja por causa do formato da cabeça. Dumerilii é uma homenagem, como a gente vai ver aí mais pra frente no vídeo. O nome, o termo é referente a uma homenagem ao sobrenome de um cientista. Já a gente vai ver sobre ele. Mas a característica que chama atenção para ligar a esse nome é a característica da cabeça do peixe. Só que essa característica é presente em 2 espécies, tá? Que é a falta da depressão. Lembra aquele papo do crânio? Do crânio do pug em relação ao crânio do Bull Terrier? Então, aquela comparação com o crânio do Bull Terrier, que não tem a depressão, que ela é reta, ela acompanha o focinho, né? Ela não tem aquele quarter pipe, né? Não tem. Ela é reto, é uma descida
Reta não, desculpa. Uma lombada, né? Até às vezes. É o que a gente tem no Leopold, certo? Leopold tem aquela carinha arredondada, com aquele biquinho embaixo. Deixa ele meio bicudinho, né? Peixinho bem interessante. E aí, essa característica do rosto do peixe é linkada a esse termo Dumerilii, né? Que é o sobrenome do maninho lá, que é homenagem a ele. Enfim. E aí rola esse nome em 2 espécies, tá? Rola no Pterophyllum scalari e aí rola também no Leopold. E eu vou explicar aqui, ó, no artigo que eu usei para achar. Peraí que agora eu me perdi tudo. Tá aqui, tá no outro computador. No artigo que eu usei aqui, eu vou até deixar o QR Code por aqui. Ele descreve, ele dá as descrições científicas, né, das espécies. Aí quando uma espécie deixa de existir, pelo menos para o meio científico, né, ela deixa de ser considerada e aí ela é absorvida por uma outra espécie. Isso aconteceu dentro do Scalari algumas vezes, né? A Scalari é a espécie mãe, vamos dizer assim, que vai absorvendo ou vai saindo da Scalari espécies, né? Foi acontecendo isso ao longo da história do Pterophyllum e hoje, para ela se considerar só 3 espécies, rolou muito disso, de ser absorvida, de ser separada. Não, isso aqui é outra espécie, aí dá um nome para essa outra espécie. Dentro da Pterophyllum scalari, tem uma variação que é o que me gera confusão, me dá aquela pulga atrás da orelha, porque eu tenho um peixe ali com essa característica. Ele não tem o quarter pipe aqui, a rampinha no rosto. Ele tem o rosto reto, como o de um Bull Terrier, que é o meu marmorato que está ali. Ele tem um rosto bem retinho. Eu tenho um outro também, um palhacinho, que também tem essa característica. E eu acho que é daí que vem o Pterophyllum scalari, né, do tamanho do scalari mesmo, sendo chamado de Dumerilii lá em 86, né? Porque ó, aqui no artigo está dizendo assim, ó, o Dumerilii, Kullander concluiu que Pterophyllum amk e o Dumerilii eram sinônimos juniores de Pterophyllum scalari, de Lichtenstein, mas que o Alton e o Leopold eram espécies válidas. Essa foi a última revisão, que foi em 86, beleza? 2 anos antes da revistinha aqui. Na revistinha aqui tem o desenho do Dumerilii nas proporções do scalari, tá? Essa é a confusão. E repare nas manchas. Ele tem as manchas comparadas do scalari, beleza? Enquanto o Dumerilii, que a gente conhece hoje, ele tem uma manchinha arredondadinha e ele é menorzinho, tá? Essa é a confusão. Eles colocaram o Dumerilii, que foi absorvido pelo scalari, mas aqui nessa revistinha não contém referência ao Leopold, né? Não tem. O que tem é o amk, mais amk, quer ver, ó? amk e Dumerilii são o mesmo peixe e foram absorvidos pela scalari. Só que tem gente que chama Dumerilii também em relação ao Leopold, porque lá em 67, Schultz revisou o gênero novamente, lá em 67, antes dessa última revisão de 86. E dessa vez ele concluiu que o Dumerilii é a mesma espécie descrita Pterophyllum leopold. Ele examinou o holótipo. Holótipo é o desenho. Isso é um holótipo. É um desenho feito por um taxonomista do Dumerilii e os paratipos de Leopold. E concluiu que são a mesma espécie. Então, repara que o Leopold, aquele peixinho pequenininho, ele foi também examinado e alguém deu o nome de Dumerilii para uma espécie de Leopold, um Leopold. E aí o Schultz viu e falou, não, é a mesma espécie, Dumerilii e Leopold. Tanto que até hoje, se você pesquisar aí Pterophyllum scalari Dumerilii, vai aparecer resultados de imagem do Pterophyllum leopold. Eu tenho aqui um site alemão, o Aquarium Glasser, é um site alemão, e ele tem lá no site o Pterophyllum Dumerilii. E aí você vai olhar, é o leopold. Entende? Vem daí, um site europeu, e até hoje preserva essa questão do vínculo do Dumerilii e Leopold. Mas, se a gente for ver a revisão de 86, que é o que me causa pulga atrás da orelha, e toda essa confusão, é que o Dumerilii, que o Kullander do Museu Sueco analisou, o Dumerilii em questão aqui foi absorvido
pela espécie Pterophyllum scalari que a gente conhece hoje, e não pela Leopold. E aí tanto que ele cita aqui, ó, a Leopold como uma espécie válida, que é da última revisão. Então, segundo essa revisão que ele fez, é Alton, Leopold e Scalari. A Domerilli foi absorvida, a Domerilli e a A-McKay. É isso? Isso. A-McKay. A A-McKay foi absorvida também. A A-McKay foi uma jogada de marketing de um doido. Pegou uma espécie que já existia, deu o nome dele, era um importador, tal. Tá ali no artigo que eu coloquei o QR Code, beleza? Dá uma lida lá que vocês vão entender. Mas, de fato, Domerilli hoje é sinônimo de Scalari. É o mesmo peixe. Só que eu vejo a questão do rostinho, né? Tudo bem, tem mais características que incluem ele no Scalari mesmo. É só essa questão do calombinho no rosto. Só isso. Que me deixa chamando ele de... Ou eu chamo ele de Domerilli carinhosamente. Porque realmente ele tem essa característica do rostinho. É diferente dos outros, que tem uma leve curvinha, tá? O meu marmorato não tem essa curvinha. Por isso que eu chamo ele de Domerilli. Beleza? É só essa questão. Era essa pulga atrás da orelha que essa espécie, essa nomenclatura me deixa. Porque Domerilli foi absorvido por duas espécies diferentes em épocas diferentes. Deve ter relação, vínculo com a questão do formato do rosto, tá? É isso. E aí desenhos, aí fica difícil. Por exemplo, aqui, se isso aqui for um Leopold e eles confundiram tudo aqui, escreveu Domerilli, a proporção do desenho está errada, entendeu? O Alton também. O Alton deveria ser desenhado muito maior, o Scalari menor, tal, ou ter uma relação de escala, tal. Então esse tipo de coisa é o que gera confusão, sacou? Mas a revistinha é muito boa. Tem essas confusões, eles tentam descrever aqui, ó, por exemplo, na revistinha mesmo, eles citam o A-McKay, Pterophyllum A-McKay, mas não tem o A-McKay aqui nos desenhos, entendeu? Essas coisas que deixam todo o estudo confuso. E eu quero dizer o quê? Esse tipo de coisa é o que gera esse tipo de confusão que está relatado na história do Pterophyllum, sacou? Você vê o Domerilli sendo absorvidos por espécies totalmente diferentes, entende? Bom, o artigo tá lá, depois dá uma lida no artigo que é bem legal, fechou? Continuando o vídeo aí, falou. Por quê? Por questões genéticas, provavelmente são argumentos bem fortes geneticamente, falando que fizeram ele ser absorvido pela espécie Scalari, e trabalhos publicados por ictiólogos respeitados em revistas respeitadas que os caras não concordam com a divisão morfológica da espécie e acabam juntando todos eles no mesmo balaio do Scalari. Eles consideram que não são diferenças morfológicas relevantes a ponto de separar o Scalari em outras espécies. Só para a gente entender brevemente como funciona essa bagunça, eu vou usar aqui um artigo de um blog bem interessante do Ricardo Britsky, que é um biólogo. O blog dele é o Nature Planet, tá? Foi publicado quarta-feira, dia 2 de junho de 2010. E aí ele descreve aqui um pouquinho sobre o gênero Scalari. Eu vou pontuar aqui algumas partes importantes do artigo que ele escreveu aqui nesse blog. Depois vai lá dar uma olhada, beleza? Então ele descreve aqui que primeiro ele foi descrito em 1823, tá? O gênero. Lembra do meu vídeo lá sobre Pterophyllum scalari? Lá eu descrevo somente o Scalari, por isso que não tem essa parte da história, beleza? Por isso que é um complemento àquele vídeo até. Depois dá uma assistida naquele vídeo. Fechou? Aqui o Ricardo Britsky ele conta que o gênero foi originalmente descrito por Lichtenstein em 1823 e o primeiro nome do gênero Pterophyllum foi Zeus. Olha só que legal. Zeus scalaris, o nome gênero espécie, né, do primeiro descrito foi Zeus scalaris, o exemplar coletado no Brasil. Essa foi a primeira descrição. Ele recebeu o nome Zeus, mas o nome Zeus já era ocupado por um outro animal, que eu nem pesquisei. Se eu achar que animal é esse, eu coloco aqui, beleza? Mas para não gerar confusão, esse nome precisou ser trocado, tá? Aí sim, lá em 840, o Haeckel, lembra do Haeckel? Ele propõe o nome Pterophyllum, para trocar o nome do peixe que o Lichtenstein tinha dado. E aí, Pterophyllum ficou até hoje, mais ou menos, porque no meio do caminho,
lá de 1840 até hoje, esse nome já foi trocado algumas vezes, tá? Já foi proposto. E isso acontece porque ictiólogos respeitados, de grande relevância no meio, conseguem publicar artigos interessantes e relevantes e bem discutidos e bem aceitos pela comunidade científica para que essas alterações sejam feitas. E isso acontece algumas vezes. E algumas vezes você muda o nome, volta o nome, troca por outro nome e assim vai. É uma bagunça, mas uma bagunça organizada. Pelo menos é uma bagunça bem registrada. Existem registros disso e a gente já vai dar uma rápida olhada nisso daí já. Então o Haeckel, lá em 1840, ele propõe a mudança, é o que a gente usa hoje, Pterophyllum, tá, como nome do gênero. E aí lá em 67, olha como é recente, 1967, um tal de Dr. Leonard P. Schultz, ele, por solicitação do Museu Nacional dos Estados Unidos, efetuou uma revisão do gênero, classificando em 4 espécies, olha aí, 4 espécies: Pterophyllum scalari, Pterophyllum altum, Pterophyllum dumerili e Pterophyllum leopoldi. Tá vendo as 4 espécies aí? Aqui no livretinho de 88 a gente tem 3 espécies, olha só. A gente não tinha o conhecimento ainda, pelo menos por esse autor aqui, do tal do leopoldi, beleza? Olha que interessante, a gente tem aqui o scalari, o altum e o tal do dumerili. E esse desenho aqui do dumerili é muito revelador, tá? É algo que eu sempre reparei nos bandeiras, eu sempre reparei isso. Inclusive eu tenho exemplares na loja que são muito parecidos com esse dumerili que está aqui desenhadinho. E eu tenho um exemplar aqui no meu aquário que é muito parecido com esse dumerili. Então para o Dr. Leonard Schultz tinha aí essas 4 espécies. E eu concordo em parte com esse cara. Deveriam ser 4 espécies mesmo, mas tudo bem. Devem haver questões, principalmente genéticas, que separam, né? Ou agregam o dumerili ao scalari, não sei. Aí vale biólogos tentarem contestar as separações que houveram aí mais recentemente. Mas, de fato, Dr. Schultz tinha encontrado diferenças morfológicas suficientes para caracterizar esses exemplares que têm o rostinho mais arredondado como dumerili e não como scalari. Aí, olha só, um tal de Kullander, no ano de 1986, olha como isso é novo, faltava um aninho apenas para eu nascer. Em 86, ele realiza uma nova revisão do gênero e sinonimiza a espécie Pterophyllum dumerili como sinônimo júnior de Pterophyllum scalari. Então ele englobou o dumerili por questões de diferenças morfológicas e provavelmente genéticas, que eram poucas, consideradas poucas, ele viu que compensava caracterizar o dumerili como sendo uma espécie sinônimo júnior, que eu não sei exatamente o que isso significa na comunidade científica, nunca tinha escutado esse termo, sinônimo júnior, de Pterophyllum scalari. E aí sim, até hoje aceitas as 3 espécies descritas: Leopoldi, altum e scalari. A dumerili deixou de existir. Mas cara, eu acho uma diferença morfológica do dumerili tão evidente e tão relevante para mim que deveria sim. Quer dizer, eu sou só um aquarista atrevido dando o meu pitaco aqui, que eu posso estar triangularmente errado. E com certeza devo estar bem errado, mas como aquarista médio, raso, leigo, mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. De um pobre diabo que nem sequer concluiu o primário. De um pobre infeliz que mal aprendeu a ler e a escrever. E apenas observador, eu tenho que considerar a minha opinião, que vale menos que um peido, de que realmente o dumerili poderia ser considerado um dumerili, apenas por questões visuais mesmo. Me incomoda ter que caracterizar o dumerili como sendo scalari, porque eu enxergo diferença morfológica no dumerili. Não sei se vocês concordam comigo. Coloquem aí no comentário se vocês concordam que essa diferença é relevante para que ele seja caracterizado como uma espécie diferente. Realmente um peixe diferente. Não é possível que só eu veja isso. Claro que não é só eu que vejo isso.
Senão não teriam cientistas relevantes em suas épocas que caracterizavam como espécie diferente. E não é só o Dumerilii que deixou de existir, outras espécies também deixaram de existir. A gente já vai dar uma passeada por elas já. Calma aí. Vamos falar do Dumerilii, porque é o que eu consigo enxergar hoje em dia como ainda existente, ainda sendo uma diferença relevante, pelo menos visual, pelo menos para quem é muito observador, consegue ficar incomodado mesmo que ele seja da mesma espécie do Pterophyllum scalari. Eu acho essa diferença consideravelmente relevante, de verdade. De resto, ele é muito igualzinho mesmo ao Scalari que eu tenho aqui, né? Eles são muito parecidos mesmo, mas esse focinho dele realmente me incomoda. Antes da gente dar uma olhada nas espécies que apareceram e desapareceram, pelo menos em descrições científicas, essas espécies existem ainda, essas variações existem ainda, só que elas não são mais descritas como espécie, tá? Por aquelas questões de concordâncias e discordâncias entre a comunidade científica que a gente acabou de desenrolar aqui. Antes da gente ver quem sumiu, quem apareceu e como é que ficou essa história, vamos falar um pouco sobre etimologia dos nomes válidos, beleza? Então, Pterophyllum, ptero significa asa, nadadeira ou vela, né, do grego. Então, ptero faz referência a isso, asa ou nadadeira. E phylum é algo como parecido com folha. Então seria nadadeira de folha, algo do tipo, Pterophyllum. E aí a gente tem autum, que faz referência a algo alto mesmo, de altura. Então Pterophyllum autum seria Pterophyllum mais alto, né? Que seria o que é verticalmente maior, com altura maior, beleza? O Scalari faz referência a altura dos raios sendo escalados, né? Por isso que é escalares, que vem de escala de vai crescendo, né? Então, Pterophyllum scalaris, que vai crescendo, né? Tem disposições crescentes dos raios da nadadeira. E o Leopold faz referência em homenagem ao rei Leopold III da Bélgica, rei desde 1901 até 1990. Caramba, o cara viveu pra caramba, hein? Caramba, que rei que... Porra. Esse rei aparentemente colecionava essa espécie, né? Ele tinha criação dessa espécie e aí caracterizou ele como sendo o alvo da homenagem para a nomeação dessa espécie. Beleza? E aí, Dumerilii, eu fui tentar encontrar o que significava a etimologia de Dumerilii e simplesmente também é uma referência de homenagem, tá? A André Mary Constant Dumeril, tá? Então, esse último nome, Dumeril, é o que dá a homenagem, né? A referência a Dumerilii é em homenagem ao tal do Dumeril, André Dumeril, que era um entomologista, herpetologista e ictiólogo. Olha só, ele observava insetos, répteis e peixes, beleza? E aí, ele, por algum motivo, ele recebeu essa homenagem, tá? Então, é isso que significam os nomes das 4 espécies, ou das 3 espécies válidas, mais a 4ª espécie contestada, Dumerilii. Mas não é só a espécie Dumerilii que deixou de existir aí. Como eu disse aqui anteriormente, essas questões de espécie, elas vão deixando de existir ou aparecendo novas espécies, segundo descrições de ictiólogos relevantes aí, publicações científicas em revistas ou em publicações importantes e relevantes para a comunidade científica. E aí vão sendo aceitas pela comunidade científica e essa história toda vai mudando conforme aparece um cientista relevante propondo alguma mudança. Ok? E essa mudança passa pela aprovação de alguma bancada, tal, e os caras aceitam, né, essa mudança, concordam com a publicação do camarada, e aí toda a comunidade científica acaba aceitando essas mudanças. E para vocês verem como essas coisas podem acontecer com certa velocidade, né, eu sugiro a leitura de um outro site aí, que eu vou deixar o link e o código aqui, tá? Que é um site aí chama finarama.com,
tá? Que é bem interessante. As mudanças propostas até 1986. Lembra que eu falei? Essa revistinha aqui, ó, publicada em 1988. E o tal do Dumerilli existia aqui. Porém, o Leopold não. Então podia ser apenas um desconhecimento técnico da existência do Leopold e da não existência mais do tal do Dumerilli, tá? Por isso que ele era popularmente conhecido ainda quando foi publicado essa variação do Dumerilli, né? Como espécie, né? Era reconhecida como espécie diferenciada, o tal do Dumerilli. Por isso que está publicado aqui nessa revistinha, beleza? E para vocês verem como era realmente algo consideravelmente diferenciador de espécie, essa questão do focinho. Então, ó, aqui nesse site você vê, ó, que ele começa lá em 1823, sendo descrito como espécie Zeus escalar, tá? Ou Zeus scalari, e aí ele vai mudando de nome, ó, e aparecendo novas espécies e diferenciando, e aí criando o corpo do gênero, né? Com espécies variadas para formar o gênero todo, mas algumas espécies interessantes apareceram aí. Algumas mudanças de nome apenas, por exemplo, o Platax scalaris, que às vezes acontece só porque outro observador observou o mesmo peixe, e aí descreveram em artigos separados, e aí ficam dois nomes, e aí vem um terceiro pesquisador, identifica que os dois estão falando da mesma espécie, e fala, não, vocês estão falando do mesmo cara, vamos juntar esses dois. Aí junta e vira a mesma espécie. Isso pode acontecer. E aí vocês conseguem observar isso aqui nesse texto, tá? Aí tem, em 855, tem Platoxoides dumerilli. Olha só. Descreve um novo gênero e espécie desse mesmo tipo de peixe, chamado Plataxoides dumerilli, aparentemente desconhecendo os peixes descritos por Cuvier e Valenciennes. Aquilo que eu tinha falado. O cara não sabia que esses peixes já tinham sido descritos, né? E aí ele descreve de novo. Então chega um quarto cientista ainda e fala, não, vocês estão falando da mesma galera, vocês estão confundindo tudo, a comunidade científica. Ó, você está falando desse cara que é o mesmo cara que esse outro aqui está falando, então vamos juntar, e esses dois aí viram outra espécie, entende? É o que acontece aqui em 862 com Gunter, em seu catálogo de peixes do Museu Britânico de História Natural, simplificou tudo ao sinonimizar Plataxoides com Pterophyllum. Então ele falou, ó, Castelnau, você está falando de Plataxoides, mas o Haeckel, como é que é o nome? O Cuvier, o Valenciennes, eles descrevem o mesmo peixe que você e tem tudo o mesmo nome. Ó, vamos juntar tudo aqui em Pterophyllum, beleza? E aí esse Gunter junta tudo. Tá lá no catálogo do Museu de História Natural britânico. Então ele junta tudo, mas ele deixou o tal dos Zeus scalaris de fora, tá? Então ficou aí o nome modificado para Pterophyllum scalari, mas havia então a Pterophyllum scalari e a Pterophyllum dumerilli, beleza? Descritas aí oficialmente em 862. E aí vai, cara, ó, em 903 foi descrito o Pterophyllum altum, essa nova espécie encontrada no Alto Orinoco da Venezuela. Aí tem a aparição do Pterophyllum altum na parada, beleza? Lá em 1903. Aí então a gente tem Dumerilli, altum e scalari, beleza? E essas coisas vão mudando, ó. Por exemplo, apareceu lá em 1928 o tal do Pterophyllum eimeckii, tá? Chamado ele de Pterophyllum anão. Foi descrito lá na Alemanha, esse peixe importado da Amazônia. O nome do importador era Eimeck. Em 1928, o Dr. Ahl, do Museu de Berlim, descreveu o peixe como uma nova espécie, batizando ele de Pterophyllum eimeckii, que faz referência ao tal do Eimeck, em homenagem ao importador. Olha só, o Pterophyllum eimeckii foi baseado em apenas 5 exemplares da foz do Rio Negro. Então isso quer dizer o quê? 5 exemplares, eles já caracterizaram lá como uma nova espécie, já foram afobados, mas isso poderia ser só apenas deformações genéticas.
E aí esses peixes nunca mais apareceram, entende? Então por isso que não ganha força e provavelmente não vai para frente a reprodução, tal, enfim, o peixe desaparece e aí já deixa de ser considerado. Aí o Dr. Schultz faz uma revisão no gênero lá em 1956 e aí a literatura não registra o Pterophyllum dumerilii, tá? Já deixou de existir. E aí o Schultz conclui que existem 3 espécies: o Scalari, o Mackay e o Alton. Olha só, nem o Leopold existia ainda. Em 63, sim, foi aparecer o Plataxoides leopold, espécie descrita mais recentemente, foi colocada no gênero Castelnau, porque o Gouse acreditava que o nome Pterophyllum estava relacionado a um gênero de insetos. E aí o camarada aí, o cientista lá em 63, ele achou que não era um nome adequado, né, e voltou a tal do Plataxoides, né, fazendo referência já a esse nome que surgiu, quer ver? Lá em 855 surgiu esse Plataxoides, que é derivado de Platax, que é lá de 1831, se você voltar aí no histórico que a gente está acompanhando. Então vocês percebem como essas coisas vão mudando, né? E aí o peixe deixa de ser considerado como espécie, né? E ser considerado como um variante. Aí para finalizar aqui, ó, em 79, Burgess reconhece o peixe endêmico do Orinoco como uma variante local do Orinoco, e assim classificou como uma subespécie do Pterophyllum scalari. Olha só, então o Alton deixou de ser espécie distinta e passou a ser variante do Scalari. Vocês concordam com isso? Eu não concordo, mas o cientista relevante teve força discursiva para conseguir fazer essa espécie deixar de ser espécie e ser considerada variante. Olha só como as coisas acontecem. E aí a última revisão do gênero foi em 86, pelo Dr. Sven Kullander, do Museu Sueco de História Natural em Estocolmo. Kullander concluiu que Pterophyllum mackay e dumerilii eram sinônimos juniores de Pterophyllum scalari. Então ele pegou o mackay, o dumerilii, juntou tudo no balaio do Scalari e ficou tudo Pterophyllum scalari. Beleza? Mas o Pterophyllum Alton e o Pterophyllum leopold eram espécies válidas e distintas, provavelmente por questões da posição do focinho, disposição da coluna, altura dos raios das nadadeiras e também o tamanho, além de separações geográficas e genéticas. Olha só o que esse texto, acabei de ver esse trecho do texto, não tinha visto ainda, e vai muito do que eu estava contestando. Olha só isso daqui. E aí, você tem que ter a mente aberta, meu irmão, para você considerar coisas além da ciência. E considerar a ciência como base verdadeira das coisas, mas considerar que coisas podem ser diferentes do que a ciência descreve. E isso pode ser descrito mais para frente, quando alguém se levantar e falar: opa, dumerilii existe sim, entende? Se algum cientista relevante conseguir caracterizar isso como relevante para que exista uma outra espécie, beleza? Mas olha esse trecho que interessante. A sistemática em nível de espécie é problemática. Pode haver mais espécies do que as 3 agora consideradas. Podem haver mais espécies do que as 3 agora consideradas válidas. A localidade tipo de Pterophyllum scalari de Liechtenstein é imprecisa e pode não haver nenhuma espécie tipo preservado dessa espécie. Entenderam? Então, assim, pode ter misturado tudo, pode haver ainda variações consideravelmente diferentes a nível de voltar a existir algumas espécies. Ao meu ver, assim, bem de leigo, bem de uma visão bem chula aí, de um chulezão do aquarismo. Tolo, inútil, comum, vulgar. Sim, concordo. Eu consigo diferenciar sim o dumerilii quando eu vejo um. Para mim é bem evidente um dumerilii. Quando eu vejo um dumerilii, não tem como. O focinho é muito diferente, mas é caracterizado como espécie junior, englobada dentro da espécie Scalari.
Fechou? Gostaram dessa discussão? Esse monte de teoria jogadas ao vento aqui. Cara, eu acho muito interessante essas questões. Coloquem nos comentários o que vocês acham dessas questões que eu levantei aqui. Se vocês concordam com isso. Se o Dumerilli poderia ser considerado espécie ainda. Eu achei realmente um estudo bem interessante, bem empolgante. E quem sabe aí pela frente a espécie Pterophyllum dumerilli volte a existir. Volte a ser caracterizada aí por algum cientista corajoso que vai peitar a última revisão aí do Dr. Kullander do Museu Sueco de História Natural de Estocolmo. Quem sabe não surge aí, tá na hora, né? Ó. As revisões têm uma diferença aí de 20 anos, 30 anos no máximo entre uma e outra. Tá na hora de mais uma revisão, vocês não acham? Quem sabe aí um novo cientista aí não peite o tal do Kullander e fale, não, cara, o Dumerilli existe sim nessa bagaça e volte a existir a diferenciação aí genética ou fenotípica relevante para caracterizar o Dumerilli como espécie novamente. Legal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse assunto de hoje. Assunto bem legal, bem diferente aí do que a gente tem de costume, mas bem interessante realmente. Coloquem aí nos comentários se vocês curtiram. Você tem sugestão de discordâncias em relação à morfologia, ao fenotipo de algum peixe que você considera que deveria existir outra espécie? Coloca aí no comentário. Se você considera alguma variação de alguma espécie aí ser tão grande que deveria ser considerada como espécie diferente. Coloca aqui no comentário, quero saber sobre esses outros peixes aí. E não esqueçam de toda aquela coisa que eu sempre digo. Curtam, compartilhem, comentem aqui nesse vídeo que vocês vão me ajudar demais. Ajudam bastante. Mas, se vocês consideram que eu te ajudei, que eu te entreti, que eu te diverti de alguma forma aqui com esse vídeo e quer me ajudar de alguma forma também, considere clicar no botãozinho aí, ó, o valeu demais, que é um coraçãozinho com um cifrãozinho no meio, que aí você consegue fazer uma doação a partir de R$2 e ajudar esse canal a continuar existindo e sendo produzido e me mantendo motivado a estar aqui trazendo esse tipo de informação para vocês. Se você gosta bastante do canal e quer fazer parte do canal como um ajudante, me ajudando aí a promover mais conteúdos, a participar mais ativamente mesmo do canal de algumas formas e ter acesso exclusivo a algumas partes exclusivas do canal, considere também fazer parte como membro. Tá clicando aí no botãozinho Seja Membro. Quem é membro tem acesso exclusivo a vídeos, lives e ao nosso grupo do Telegram, tá? Tem um acesso lá pra gente trocar uma ideia. Eu, você e a galera do Telegram que tá lá com assuntos relevantes, interessantes e, cara, que ensinam muito pra todo mundo. Inclusive eu aprendo demais. Eu acho que eu sou o cara que mais aprende nesse grupo, porque tem gente gabaritada lá nessa bagaça, dando seus pitacos e fazendo a gente pensar e queimar a cachola pensando muitas vezes. Beleza? Valeu? Chega, né? Ai, ai, ai. Meus Dumerillis.